1 Timóteo 4, versículos 1 a 10. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, Paulo está dizendo isso a Timóteo, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Meus irmãos, essa é uma carta pastoral, é uma carta que Paulo, enquanto líder, pastor, cuidador, dirige a outro cuidador. Aqui no caso, Timóteo, a carta de Tito a Tito, significa que essa carta tem uma razão de ser, ela ensina a gente a cuidar e a ser cuidada. O capítulo 3, logo antes desse que acabamos de ler, vinha lidando com o tema da igreja e chegou no momento em que o Paulo, no versículo 15, chamou a igreja de coluna e fundamento da verdade. Em outra tradução, baluarte da verdade. E claro que no versículo 16 isso faz sentido em Cristo. Agora no capítulo 4, ele começa a lidar com o tema de falsos mestres. Imagine aqui, coluna da verdade, e agora em contraposição, falso ensino. E as mentiras que esses falsos mestres disseminam. E porque fazem isso, acabam desdizendo ou negando o que a igreja confessa a respeito de Cristo, sua salvação e o lugar do ser humano no mundo. A preocupação de Timóteo deve ser com esses mestres que agora estão prejudicando a igreja de Éfeso, onde Timóteo está. De um lado tem gente abandonando a fé e abraçando falsidade. De um outro lado tem gente duvidando do que Timóteo prega porque acham ele muito jovem. Colocam ele sob suspeita. Essa parte não vai ser abordada hoje à noite, mas é o que acontece do versículo 11 até o 16, de tal maneira que Timóteo tem que ser animado. Cara, mostra com o procedimento que tu não é jovem.
Queridos, por mais desagradável que um debate teológico possa ser, às vezes ele não pode ser evitado. E especialmente quando um crescente número de pessoas acaba desprezando o próprio conceito do que seja verdade objetiva, como muito é comum hoje se ouvir. Que verdade? Né? É interessante a pergunta, que verdade? A tua, a minha? Então, queria conversar um pouquinho com vocês, seguindo esse texto, para a gente tentar entender a quem Paulo se refere e como Timóteo vai lidar com essas questões. A principal afirmação feita nesse texto é de que, a despeito da igreja ter o papel de ser guardiã da verdade, eu queria que você guardasse essa expressão, coluna e baluarte da verdade, parafraseando, a igreja exerce um cuidado em relação à verdade. Tem gente abandonando a fé. O versículo 1 nos mostra isso. Apostatar, abandonar, afastar-se. É um verbo grego forte, empregado até na Septuaginta, e que fala da infidelidade de Israel para com Deus. E retomado o verbo aqui. Mas quando essa apostasia, esse desencaminhar-se da fé, esse abandono da fé acontecerá, Paulo diz, nos últimos tempos. Literalmente é o que está escrito. Mas ele passa depressa desse tempo verbal futuro para o tempo presente, quando a partir do versículo 3, ele vai mostrar o que está acontecendo agora. Então aquilo que parece futuro já está acontecendo agora. É como também Paulo faz na segunda carta, 2 Timóteo 3, quando lá ele fala dos últimos dias, ele dá a entender que aqueles dias já haviam chegado. Tanto que lá na segunda carta, capítulo 3, Paulo diz para Timóteo, te afasta dessas pessoas. Então elas estavam lá. Então os últimos não eram tão últimos assim, eles eram aqueles momentos que eles viviam. Ou seja, últimos dias ou últimos tempos são expressões que se referem à era cristã, que foi inaugurada com Jesus e que se consumará um dia, quando do seu retorno. Como é que Paulo sabe disso? Porque Paulo está afirmando que o Espírito lhe falou, expressamente, sem ambiguidade, sem dúvida, expressamente, diz o texto, o Espírito falou. Paulo aqui pode ter se referido a quando Jesus lidou com isso nos evangelhos, sobre os últimos tempos, que muita gente ia se afastar. Ou Paulo também pode se referir a uma profecia que ele mesmo deu. Lembra quando ele se encontrou com os presbíteros em Éfeso? Ele disse, os lobos penetrarão o rebanho aqui. Atos capítulo 20. Não vão poupar o rebanho. Lobos vorazes que vão arrastar os discípulos atrás deles, diz assim o texto. Mas ainda é possível que Paulo esteja aqui falando que o Espírito lhe dizia aquilo nesse momento em que ele escrevia esse texto, é possível. Mas de alguma maneira ele fala com certeza. E coloca isso como tendo sido revelação do Espírito de Deus a respeito daquele tempo. Primeiramente, Paulo faz um resumo das causas desses erros ou falsos ensinos. Depois ele mostra como eles surgem e se espalham pela igreja. E por fim, ele apresenta, a partir do versículo 3, alguns testes ou critérios pelos quais os erros podem ser identificados. Aparentemente, certos mestres começavam a espalhar uma visão errada e gente ingênua estava ouvindo. Lembra lá de Paulo quando escreveu aos Coríntios, um pouco de fermento
levé da massa toda. Até hoje, a gente é um pouco ingênuo em relação a isso. A gente costuma dizer, pastor, vamos amar, vamos ser positivos e o mal naturalmente vai ser vencido. Que bom que fosse assim, eu gostaria que fosse assim, de verdade. Mas lá não, Paulo diz, tem que lidar com esse negócio, porque vai ter gente sincera e ingênua que vai acreditar e os seus passos vão se encaminhar para longe do rebanho. Aliás, é comum em nossos dias a gente tomar conhecimento de irmãos nossos que agora dizem terem descoberto a verdade e passam a seguir certos gurus, e eles, num dado momento, quando você vai reencontrá-los, já não estão mais naquela comunidade, já não tem mais guru e já não quer mais participar da vida comunitária. Isso é muito delicado. Mas Paulo não tem uma visão superficial do que aconteceu nessa situação, e ele explica a Timóteo a dinâmica espiritual que está por trás de um ensino falso e o resultado que ele acarreta. E ele vai falar aqui de 3 estágios que eu queria trabalhar com vocês hoje à noite. A primeira causa desse problema, e a gente até às vezes tem um desconforto em lidar com isso nessa perspectiva, mas a primeira causa desse problema é diabólica. Se a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, na prática a gente tem que encarar que nem tudo é causa e efeito, relações físicas. Existem outras coisas ou dimensões que às vezes nos escapam e a gente é ingênuo a respeito delas e por isso muitas vezes não obtém êxito. Aqueles que abandonarão a fé agirão por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Eu sei que isso não é nada politicamente correto. Mas é pelo menos o que Paulo está dizendo. Ou seja, Paulo tanto se refere no versículo 1 que o Espírito de Deus afirma esse diagnóstico, esclarece que nem tudo que a gente vê é o motivo dos problemas, mas ele aponta uma outra entidade espiritual contrária, maligna, por trás dos falsos mestres, fruto de força de atividade demoníaca. Falando sobre a influência do Espírito da verdade, ele declara que os falsos mestres estão debaixo da influência de espíritos enganadores. Ora, quantas são as vezes em que nós mesmos chegamos a uma conclusão de como a maldade é eficiente naquilo que ela executa. O John Stott costuma falar a partir do texto de Efésios 2 na trilogia do mal: o diabo, a carne e o pecado. E ele mostra como trabalham de mãos dadas para o mal. Nós não temos a tendência de levar essa influência diabólica muito a sério. Eu lembro aqui de novo de Paulo falando a respeito do poder do diabo e de João também ter dito: o mundo inteiro jaz no maligno. Mas as Escrituras descrevem o diabo não apenas como tentador, mas como também enganador. E há uma sutil diferença de alguém que nos pega na fraqueza e cobiça e alguém que nos engana e ilude. Ele seduz pessoas para o erro. Ele foi chamado de pai da mentira por Jesus. Normalmente ele age desses 2 modos. E ao mesmo tempo, como foi no Éden, quando prevaleceu sobre os nossos primeiros pais, Adão e Eva.
Aliás, isso deveria ser para nós sempre uma bela lição. Eles duvidaram de Deus, desobedeceram a palavra dele e caíram em transgressão. Os apóstolos, de um modo geral, atribuíram o erro humano ao engano causado pelos demônios. Eu não vou ler esses textos agora, mas 2 Coríntios 2:11, Efésios 6:11, 2 Tessalonicenses 2, 1 João 2:18, Apocalipse 13:14, vão nos indicar, sem desculpar o ser humano, de que sim, o diabo induz a erro. Não será por causa disso que pessoas inteligentes e cultas hoje se deixam levar por fantasiosas especulações de seitas ou do paganismo da nova era, ou por algumas das descabidas doutrinas das religiões étnicas. Vira e mexe tem isso. O Ocidente mesmo se deslumbra por uma nova religião originária e étnica de um certo lugar, né? Será que também não é esse o motivo de tanta aridez nas filosofias ateístas? É porque há não apenas um espírito da verdade, mas há um espírito da falsidade que pode enganar, entorpecer, enfeitiçar, é uma outra palavra usada no Novo Testamento, e até mesmo cegar as pessoas. 2 Coríntios 4:4, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre eles a luz do evangelho da glória de Deus. Então essa é uma primeira observação que eu faria, que a gente não pode negar. A gente precisa orar mais. Precisamos entender o mundo espiritual com mais profundidade. Precisamos discernir luz e escuridão, o que é invisível e não só o que é material. Em segundo lugar, o erro também tem uma causa humana, Paulo está dizendo aqui. O diabo geralmente não engana as pessoas sem fazer uso de outras pessoas. Quando é que ele vem diretamente? Ele vem às vezes por pensamentos, mas é muito comum o diabo usar pessoas para propagar as suas ideias. Ideias de inspiração diabólica são admitidas no mundo e na igreja através de agentes humanos. Como é que Paulo fala sobre isso? Pela hipocrisia dos que falam mentiras, diz o texto. É uma terrível combinação de palavras, uma vez que hipocrisia é falso comportamento e mentira é falsidade, ambas com intenção. Desse modo, os falsos mestres, conquanto seduzidos por espíritos enganadores, eles são enganadores conscientes. Não é que não possa haver enganadores inconscientes, certamente há. Mas aqui, esses enganadores são conscientes, não importando quão enganosa seja a máscara que encobre seus conhecimentos de religião. Eles mesmos não creem no que eles ensinam. E uma terceira causa, digamos, da multiplicação ou desse erro se espalhar dessa maneira, é uma causa moral. Pois as mentiras hipócritas dos falsos mestres podem ser vistas como tendo origem numa consciência cauterizada. Eu queria que você observasse isso. Esse é um tópico importante. Versículo 2 diz exatamente isso. Uma consciência cauterizada.
Quando uma pele, um nervo ou um tumor superficial é cauterizado, isso significa que ele é destruído por um processo de queimadura e por isso ele fica insensível. Da mesma forma, uma consciência cauterizada é como que anestesiada ou até necrosada, ela morre. Veja o que diz esse autor a respeito da cauterização. Pelo processo de constantemente discordar da consciência, abafando as suas advertências e recusando a sua sinalização, a gente cala a consciência. Então você vai lá, faz um erro, a consciência lhe acusa desse erro, você volta a fazer o erro, a consciência lhe sinaliza desse erro, e você insiste no mesmo erro, e você faz isso mais e mais vezes, de um tal modo que a consciência se acomoda. Ela já não vai reagir mais, ela não vai mais emitir os seus alertas, ela vai ficar cauterizada. Veja o que esse autor diz, é um processo constante de discordar, de negar a voz da consciência, abafando as suas advertências e recusando a sua sinalização. E é por isso que esse tema na carta de Paulo a Timóteo vai ser um tema recorrente. Alguns que não cuidaram da sua consciência naufragaram na fé. E ele cita os nomes de pessoas até. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Eu queria que você pensasse na repetição de alguns erros, pecados, atitudes equivocadas que envolvam a você mesmo ou a outros, e na maneira como isso, banalizado como fica, você se acostuma e a sua consciência indicadora de moral eventualmente já não tem a mesma intensidade, mesma clareza. Esse é um perigo que todos nós corremos. Nesse estado de insensibilidade moral, tem um texto parecido com esse, Efésios 4:19, se a gente puder projetar, porque ele é bem claro. Efésios 4:19 diz lá: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. E isso aqui é a consciência cauterizada, ela fica insensível. E a consequência é que ela se entrega, ela perde o controle, porque literalmente aquilo que era sinalizador moral, Deus nos deu isso. Romanos 2 diz que o ser humano por natureza tem essa consciência moral de certo e errado, bom e mal, com imprecisões por causa do pecado, é claro, mas é uma salvaguarda para a nossa preservação. Pois quando você não ouve a voz da consciência e banaliza isso, repetindo os mesmos erros em qualquer área que seja, você acabará por deixar de ouvi-la. Você perderá o controle, o equilíbrio moral que Deus deu para todo ser humano. E você pode chegar num estado de descontrole. Nesse estado de insensibilidade moral, os falsos mestres se deixam levar pelo erro. E Paulo, nessa carta aqui, mencionou dois caras que caíram nisso, Himeneu e Alexandre. E no capítulo 1, versículo 19, Paulo explica: eles rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Meu irmão, minha irmã, nós todos erramos. E certamente nós vamos repetir os nossos mesmos erros em algumas ocasiões. Às vezes em muitas. Mas faça uma coisa, confesse o seu pecado. Lide com esse assunto. Não diga mais ou menos assim, fazer o quê?
eu sou isso mesmo, nasci assim, né? Deus me criou assim, logo Ele que resolve esse problema. Não, existe algum tipo de atitude diferente que a gente pode ter que os falsos mestres aqui não tiveram. E o perigo é a gente dilatar a nossa consciência para uma falta de lugar dela, uma inativação dela, quando ela tem um papel importante em nossa vida. A desagradável consequência na vida dos falsos mestres é revelada aqui. Primeiro, eles se recusam a dar ouvidos à voz da consciência, até ela ficar cauterizada, não é de primeira. Depois, eles não têm escrúpulos em se tornar mentirosos e hipócritas. E em terceiro lugar, eles se expõem à influência de demônios. Você quer um instrumento pior do que esse? Finalmente, então, eles levam pessoas a abandonarem a fé, a pura fé em Jesus. É uma perigosa descida que começa por ignorar a voz da consciência. Cauterizando, aí passa para a mentira deliberada, para o engano de demônios e causa, por fim, a ruína das pessoas. Essa queda começa pela corrupção da consciência. Em vez disso, o que precisamos é fazer e dizer, tal como Paulo em Atos 24:16, por isso me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Isso quer dizer perfeição? Não, mas isso quer dizer lidar quando a sua consciência não está legal. Lidar com o problema quando ele é sinalizado, correr para Jesus. Quem sabe buscar a ajuda de um irmão, de uma irmã. Me esforço, Atos 24:16. Me esforço por ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Está claro que um dos falsos ensinos em Éfeso consistia de uma ideia errada sobre religiosidade. Os caras estavam proibindo o casamento e até que se consumissem certos alimentos. Versículo 3 nos mostra isso. O casamento e a alimentação se relacionam com os dois apetites mais básicos da vida humana, que é o sexo e a fome. Eles são naturais em nós, embora passíveis de abuso, de perversão, tanto o sexo quanto a comida. Mas desde o princípio da história da igreja, infelizmente alguns mestres foram além do devido e argumentaram que o sexo e a fome eram em si mesmos desejos impuros. Que o corpo era uma carga desagradável, chegaram a dizer que o corpo era maligno e que o caminho único para a santidade de alguém era se abster, renunciando o sexo, o casamento. E como a alimentação não é possível, restringe-se carne ou alguns tipos de alimento. Senão a pessoa vai viver como? E uma das origens dessa prática ascética vinha dos judeus mesmo. Os essênios de Qumran, aliás, um lugar que eu visitei, que bom que um dia a gente possa, nessa igreja aqui, fazer excursões para Israel. Ore por isso, né? Passando aí essa fase mais delicada de saúde global, quem sabe Deus nos permite visitar aquele lugar. Mas os essênios, no deserto da Judéia, foram citados por Joséfo, isso está documentado, como quem rejeitava os prazeres como se fossem coisas más. E eles entendiam que o não casamento era uma virtude.
Posteriormente, esse ensino veio a se misturar com o dualismo da filosofia grega, especialmente com o gnosticismo, que dizia que a matéria era ruim e toda a criação material era má. Estava feita a fórmula. Os encratistas, por exemplo, são descritos na história por Irineu como tendo pregado contra o casamento, deixando assim de lado a criação original de Deus e indiretamente culpando aquele que criou o homem e a mulher para propagar a raça humana. Porque, no entender dele, o pecado fez o que fez com a vida humana. Por que o homem foi ter sexualidade? Para propagar esse estado. Eles também ordenavam a abstinência de produtos alimentícios derivados dos animais. Desse modo, demonstrando não estarem gratos a Deus que criou todas as coisas, dizia Irineu. Outros pais da igreja, como Tertuliano, foram contaminados por um ascetismo exagerado e consideravam a virgindade como algo sempre mais elevado e santo que o casamento. Em rejeição a isso, não podemos esquecer que, de acordo com Paulo e Jesus, há os que são chamados para serem solteiros. E que o jejum tem o seu lugar no discipulado cristão. O ponto é que o estado celibatário e o vegetarianismo não são a vontade geral de Deus para todos. E aqui um alerta a qualquer religião que passe essa ideia. Proibir o casamento e proibir comer carne aqui, pelos motivos que levam a se proibir, é sério. Onde está a essência do erro desses falsos mestres? Paulo nos dá duas maneiras de avaliar o ensino deles. Uma é teológica, onde ele resgata a doutrina da criação e mostra de onde a matéria veio. E a segunda é ética. Ele vai falar do lugar da piedade na vida cristã. Veja, o casamento e certos alimentos que os falsos mestres proibiam são dádivas de Deus, presentes de Deus. Conforme o versículo 3, que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Preste bem atenção nisso aqui agora. O princípio está claro. Como pode alguém desprezar o casamento e ainda proibi-lo quando ele foi instituído por Deus? Como pode alguém ordenar a abstenção de certos alimentos, uma vez que Deus os criou para serem recebidos com ações de graças? O que Deus fez e nos deu é para ser recebido e devemos agradecer-lhe por isso. A referência ao agradecimento pode ser no sentido de um espírito interior. Escute bem o que eu vou dizer aqui agora. Tem gente que imagina que receber os alimentos com gratidão é necessariamente antes da refeição ou após parar, dar as mãos e orar. Também é. E que ninguém aqui me imagine sugerindo que não se faça essa bela prática ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Mas não é só a oração verbalizada em si que se mostra grata para com aqueles alimentos, mas é o coração do que recebe o alimento, que sabe de onde vem e que é grato porque Deus continua mandando esse alimento. Sim, porque às vezes até a oração na hora dos alimentos pode ser uma oração robotizada, repetida, vãs palavras, onde o coração até nem acha que foi Deus que proveu, mas foi o trabalho do cara que proveu. Sim, o trabalho da pessoa também provê, mas acima de tudo, tudo vem de Deus. Então, cuidado só para não entender mal o que eu disse aqui. Nós temos a prática em nossa família de sempre orar junto às refeições. Mas não é necessariamente o que o texto está dizendo.
O importante é você receber aquilo como tendo vindo de Deus e ser grato. O que Deus fez e nos dá é para ser recebido. A referência ao agradecimento pode ser no sentido, e aí repetindo então, de um espírito interior de ações de graças, não necessariamente que a gente fale alguma coisa, mas também inclui a livre expressão desse espírito interior, quando a gente ora, ou a gente agradece, ou a gente louva na hora da refeição. E os judeus faziam isso. Romanos 14, 1 Coríntios 10 nos mostram a prática dos judeus diante da refeição, orar. Isso a gente herdou. Notemos com cuidado a dupla consagração das dádivas da criação, que peço a sua atenção. O que Paulo repete aqui 3 vezes. Nos é dada ao princípio uma aplicação universal. Versículo 4. Tudo que Deus criou é bom e se recebido com gratidão, nada é recusável. Se tudo foi declarado bom por criação, então nada é para ser considerado um tabu. Vou dar um exemplo. Falar sobre sexualidade não pode ser um tabu. Deus deu a sexualidade, é preciso falar sobre ela, é preciso ensinar a respeito dela, é preciso, aliás, recuperar o uso legítimo e puro da sexualidade. Ninguém tem que ter vergonha de falar de sexualidade. Quer dizer, se Deus criou, e criou o bom, porque é o que Gênesis nos afirma, nada é recusável. Trata-se de uma alusão a Gênesis. Por fim, Paulo ainda diz que é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Portanto, meus irmãos, o casamento, os alimentos e todas as demais dádivas da criação são consagrados aqui 2 vezes. Primeiro, porque Deus os fez, e segundo, porque a gente responde em gratidão por aquilo que Deus fez e dá. Antes de tudo, em si mesmos, da maneira objetiva, Deus que fez e instituiu, nos dá o casamento e os alimentos para desfrutarmos dele. Além disso, eles são consagrados por nós, de forma subjetiva, quando a gente reconhece a sua origem e os recebe de Deus com gratidão. Se Deus fez algo, chamamos isso à existência mediante a sua palavra. Se pela mesma palavra declarou que isso é bom, e ainda se em decorrência do nosso conhecimento de tais coisas, podemos agradecer por elas com boa consciência. Então temos 2 motivos para recebê-las. Observe, porém, com cuidado o que Paulo escreveu aqui. Não é que tudo seja bom. É tudo o que Deus criou que é bom. Isso porque a queda comprometeu a criação, introduzindo o mal nesse mundo e estragando uma grande parte da criação de Deus. Sim, porque senão alguém já que com a sua cabeça andou um pouco mais rapidamente disse: então tudo é de Deus, pastor. Tudo é tudo. Tudo que Deus criou bom. Em Romanos 8, Paulo diz que a criação foi submetida à inutilidade. A criação geme até agora em dores de parto. Temos então que ter discernimento para saber o que em nossa experiência pode ser atribuído à sua criação e o louva, e aquilo que foi pervertido e não o glorifica, não o louva.
Aliás, às vezes as boas coisas que Deus nos dá se tornam ídolos que Deus nunca quis que fossem, e aquilo que Deus fez bom, a gente perverte e transforma em Deus de nossa vida. Entre nós, queridos, deveria ocorrer muito mais essa prática de dar graças, de um modo não inibido, por nossa prática, que é um pouco ascética, como evangélicos que somos. A gente se orgulha de ter uma super espiritualidade, que é retirada da ordem natural das coisas, e o que desejamos ter é um céu etéreo, e a gente se esquece da promessa de uma nova terra. Ou seja, a partir desse texto de 1 Timóteo 4, há que se ter cuidado para a gente não menosprezar as dádivas materiais, físicas de Deus. Há uma tendência em certos segmentos, e por que não dizer em nós também, de privilegiarmos ou colocarmos numa categoria superior aquilo que é imaterial. E eu sempre costumo repetir aqui, quando falo sobre a ressurreição dos cristãos, que essa será uma ressurreição corpórea. Um novo corpo transformado, sim, mas corpórea. Assim como o Filho de Deus veio a esse mundo, continua ele a habitar um tabernáculo corpóreo revestido de celestialidade, sim. Por que estou dizendo isso? Chesterton, a respeito desse assunto, diz assim: você dá graças antes das refeições? Que bom. Eu dou graças a Deus antes de uma peça teatral ou de uma ópera. Dou graças antes de um concerto ou de uma pantomima. Dou graças antes de abrir um livro. Dou graças antes de atuar como ator, pintar, nadar, andar, brincar. Dou graças antes de começar a escrever. Obviamente que esse texto não pode ser reduzido à comida ou casamento, mas aquilo que Deus deu. Por isso, precisamos ter a disposição, queridos, de reconhecer e aceitar como verdadeiras, e apreciar e celebrar todas as dádivas do Criador. A glória dos céus e da terra, da montanha, do rio, do mar, da floresta, das flores, dos pássaros, animais, todo o complexo equilíbrio do ambiente natural que nos cerca. A gente está tão confinado hoje em tecnologia, em telas, em quartos fechados, que a gente perde esse horizonte, diminui Deus na sua grandeza e majestade. É preciso que leiamos os privilégios singulares da condição humana, que é racional, o ser humano é moral, é sociável, tem espiritualidade, se comunica com Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos designados mordomos dele. As alegrias de sermos homens e mulheres, a alegria do casamento, do sexo, dos filhos, de ser pai, de ser mãe, da vida familiar, dos amigos, dos parentes, do trabalho, do descanso de cada dia, como um meio de cooperarmos com Deus e servirmos ao próximo. Valorizarmos o dia do Senhor, o descanso. Quando a gente para de trabalhar e de verdade entrega aquele dia a Deus. As bênçãos da paz, da liberdade, da justiça, de um bom governo. Dos alimentos, das bebidas, do vestuário, do abrigo, da criatividade humana, expressa na música, na literatura, na pintura, na escultura, no teatro.
as habilidades demonstradas no esporte. Escute, pastor, eu não gosto de esporte, não gosto de ler, não gosto de poesia, pastor, eu gosto de pouca coisa. É evidente que nós temos gostos diferentes, mas cuidado para você não deixar de contemplar a riqueza e a complexidade do Deus na sua inteligência, beleza e conteúdo. É óbvio que eu tenho mais afinidade com algum tipo de arte quando eu me comparo aos meus irmãos. Mas cuidado que Deus, ele se revela na sua amplitude de muitas formas. Tem coisas que você não vai entender sobre Deus num texto. Tem coisas que você não vai entender sobre Deus numa música. Mas tem coisas que você vai entender de Deus com a música, com o texto, com a literatura, com a arte, com a poesia e com a dramatização. Tem coisas que você vai entender de Deus com gesto, com concretude. Deus veio, tomou a forma humana, morreu numa cruz em Jesus de Nazaré. Então cuidado, porque existem coisas que não é pensar assim, eu não gosto, eu não quero. Recebido com ações de graça, foi dado por um motivo, vem de Deus, se abra. Eu não sei se vocês estão me entendendo. O pecado acabou limitando nossa vida a parcialidades, a escolhas muito individuais, a certas brutalidades até cognitivas, porque a gente acha que é assim e tem que morrer assim, quando na verdade o pecado é que eventualmente colocou escamas sobre os nossos olhos e Deus quer se revelar a nós em múltiplas formas, mostrando um quadro mais completo. Eu acho que as pessoas hoje têm uma leitura muito reduzida de Deus enquanto o Salvador. E não me entenda mal, é fundamental. Sem salvação não há que se pensar nada. Mas o nosso Deus é o Deus da criação. Que tudo acontece conforme Ele quer, planeja. Que tudo foi criado por meio do Filho e para o Filho. Como é que estudar ciência não vai me ajudar de alguma maneira a entender o que Paulo escreveu ali em Efésios? A própria história bíblica é uma história, não é um conjunto de proposições. É uma narrativa, com todo um cenário, com tempo, com clima, com cultura. Significa que esse quadro maior me dá uma clareza sobre o Deus que entrou nesse mundo para nos salvar. Então, veja bem, se recebido como ações de graça. Paulo então vai concluir esse texto, a primeira parte aqui, dizendo que pessoas que rejeitaram essa compreensão de Deus, abandonaram a fé, porque isso insulta o Criador. Receber as coisas que Deus cria com ações de graça e acatá-las com alegria é glorificar a Deus, como Paulo mesmo vai dizer nessa carta, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. 1 Timóteo 6,17. Você pode chegar para mim e dizer, eu não gosto muito de ler, pastor. Eu vou entender, mas vou devolver a pergunta e o que você vai fazer com isso? Eu não gosto muito de ler história. Eu sou mais ou menos dessa origem também. Mas eu fui aprendendo no convívio com pessoas e na contribuição que elas fizeram, que eu precisava abrir os meus olhos, os meus ouvidos para o quão grande é o nosso Deus. A criação tem um propósito.
Recebê-la com ações de graça significa estar em sintonia com ela e com o seu Criador. Significa que alguma mensagem é passada através dessa relação que Deus estabelece entre quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele compartilha conosco. E ao concluir o versículo 4, aliás, versículo 6, nos diz que era preciso compartilhar essas coisas com os irmãos. Era preciso falar sobre isso. Compete a Timóteo fazer isso como aquele garçom que serve convidados à mesa, ou como comerciante que expõe a sua mercadoria. Ou até o verbo entendido literalmente pode significar colocar debaixo. Ou seja, Timóteo estaria sendo um construtor, estabelecendo verdades como fundamento para a fé daqueles cristãos. Seja o que for que Paulo tem em mente, ele diz que se Timóteo for um mestre fiel, versículo 6, ele será um bom ministro de Cristo. Queria que você guardasse essa expressão aqui. Jesus Cristo tem diferentes tipos de ministros. Bons, maus, indiferentes. Mas eu não consigo imaginar uma ambição mais nobre do que se tornar um bom ministro de Cristo. Paulo deixa claro que é a boa doutrina que faz dele um bom ministro. E de duas maneiras. Quando ele instrui as pessoas ensinando a doutrina, como também quando Paulo ou Timóteo se nutre dessa doutrina que ele ensina. Versículo 6, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Queridos, por trás do ministério de ensino jaz a disciplina do estudo particular. Todos os melhores mestres são os que se mantêm na condição de estudantes. Eles ensinam bem porque aprendem bem. Assim, antes de, com eficácia, ter condições de ensinar a verdade a outros, é necessário que primeiro nós mesmos nos tenhamos alimentado da boa doutrina. E é por isso que esse texto, como ele vai se desenrolar agora, é um negócio que mexe. Porque ele vai falar como é que isso acontece usando a figura do exercício físico. Se no versículo anterior a metáfora era da alimentação de uma criança, agora é a metáfora de um atleta. Exercita-se ou exercite-se na piedade, pois o exercício físico tem algum valor. Ora, sendo jovem, Timóteo sabia da importância da prática do exercício físico, sabia que o treinamento era essencial para os atletas competirem nos jogos, era algo que era comum naquele mundo greco-romano. Essas metáforas da alimentação disciplinada e exercício físico são indispensáveis para a saúde do corpo. Pare um pouquinho e pense agora. Alimentação e exercício físico. Pois assim acontece no discipulado cristão, é o que Paulo agora quer recuperar. Nosso alimento espiritual são as palavras da fé e da boa doutrina. Ou seja, o ensino dos apóstolos, o ensino de Cristo.
As fábulas de velhas caducas não têm valor nutritivo. É preciso hoje remir o tempo com o que a gente lê, com o que a gente gasta ou investe horas. E aí chegamos numa palavra que é tão comum em nosso tempo, que é a palavra piedade. Você já ouviu falar? Esse é um cristão piedoso. Aquela moça lá é uma moça piedosa. O que é um cristão piedoso? Porque a recomendação aqui é para exercitar-se na piedade. Opa! É possível fazer alguma coisa pela piedade. É possível fazer alguma coisa. Lembre aqui a metáfora da alimentação e do exercício físico e pense o discipulado cristão. Das 15 vezes em que a palavra piedade, que é eusebeia no grego, das 15 vezes que ela acontece no Novo Testamento, 13 delas estão nas cartas pastorais e 9 na primeira carta de Paulo a Timóteo, aqui onde a gente está lendo. 9. Ou seja, a carta de Paulo a Timóteo é um texto importante para se estudar quando se quer estudar a piedade. É um ótimo ponto de partida. O sentido básico de piedade é respeito, reverência. No grego secular, era usada a palavra para falar do respeito ao professor, ao magistrado ou ao governante. Mas no Novo Testamento, ela é empregada como sinônimo de theosebeia, quer dizer, reverência a Deus, theos, né? O sentido de referência, respeito a Deus. Embora às vezes eusebeia ou piedade signifique literalmente religião, geralmente a palavra tem uma conotação pessoal. E olhe esta definição: uma mistura de temor e amor. Uma mistura de temor e amor, que juntos constituem a devoção do homem para com Deus. Temor e amor. Ou seja, as pessoas piedosas são tementes a Deus. Elas passaram pela revolução da conversão cristã. Conversão aqui não é sem sentido. Convergir é voltar-se para alguma coisa. E que revolução é essa? Deixando de ser centradas em si mesmas para serem centradas em algo fora delas. Deus. Anteriormente delas se dizia que nos pensamentos delas não tinha lugar para Deus. Agora, como diz o salmista, tenho o Senhor sempre diante de mim. Salmo 16, 8. Piedade. Elas ouviram o chamado de Deus para que renunciassem à impiedade e vivessem uma vida piedosa. Desse modo, vivendo em antecipação aqui na terra, a vida que será no céu ou numa terra renovada, que é centrada em Deus. Você já leu em Apocalipse, em Daniel, nos profetas, como nós fomos feitos para adorar a Deus. E por que a gente adora a Deus? Porque a gente sai do epicentro de nós mesmos para fora. Para aquele de quem viemos, para aquele de quem somos e para nele, porque nele vivemos. Enquanto o epicentro de nossa vida continua sendo nós mesmos, nossas obras alimentadas por esse epicentro vão dar os frutos condignos da centralização em nós mesmos. Por isso que Paulo fala de uma mudança cultural, mental, uma mudança que ele usa em termos de santificação, de purificação, de uma convergência, onde a gente sai de nós mesmos para agora nossa identidade estar em Cristo. E quando Cristo é a nossa centralidade, a gente serve, a gente não serve para ser servido, a gente não procura o problema nos outros, a gente já saiu de nós mesmos e a gente olha
como eu posso ajudar alguém. Piedade. Exercitar-se na piedade. Esse exercitar-se na piedade, inevitavelmente, tem a ver, sim, com a palavra de Deus e a relação com ela, quando ela lida, crida, praticada, nos ensina que nossa identidade hoje está em Cristo e que não vale a pena viver autocentrados. Isso foi o que arruinou a vida humana, que nos trouxe até aqui. Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que todos já deveriam estar nesse nível, que é isso. Mas eu estou dizendo que é para isso que Cristo nos libertou. Se o pecado nos colocou no centro, o Evangelho nos liberta de nós mesmos para adorarmos a Deus. Então, eu quando olho, quando eu entendo, quando eu vejo nossos desafios, como pecadores que somos, me parece que falta essa compreensão básica, fundamental e eliminar essencial. Nós fomos salvos por Cristo de nós mesmos, para servirmos uns aos outros em amor. Se a gente não derrubar esse eixo egocêntrico de nossa vida, tudo que a gente fizer em qualquer lugar, não importa para quem seja, sempre será uma obra maculada, com um fim específico, com um alvo específico. E nós não encontraremos aquilo que a gente busca. Não encontraremos.